Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta aos comentários, melhor dizendo, ao Código de Processo Civil. Bem, curta o vídeo, inscreva-se, se possível, ajude a Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, ou, sendo membro, o link está aqui embaixo também. Lembrando sempre e sempre que não temos aqui um curso de processo civil, são apenas comentários práticos e rápidos ao CPC. A gente chega na seção que regula a assim chamada remessa necessária, artigo 496, acho que é só o 496 hoje, tá? Tranquilo. É um 496 de respeito, né? Vitaminado. Tem incisos, parágrafos, enfim, vamos lá. Aqui, ó, para entender bem, o Código de 2015 melhorou, racionalizou, na minha opinião, a remessa necessária. Quer dizer, a antiga remessa necessária, não que a natureza jurídica tenha sido alterada, mas a sua aplicação ficou mais racional, ficou mais inteligente, né? Era uma coisa meio bruta demais, agora ficou mais coerente, ficou melhor. Vamos lá, ó, vamos entender por quê. 496 CAPT. Está sujeita a duplo grau de jurisdição. Isso é um assunto que vocês estudam principalmente em recursos, embora a remessa necessária em si não seja um recurso, porque não há voluntariedade, enfim, tá? Então eu não vou fazer esse aprofundamento aqui, mas está sujeita a duplo grau de jurisdição e, ó, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. Então, ela já nasce ineficaz, né? Então, ela já nasce com um efeito suspensivo, digamos assim, e ele vai durar até que o tribunal confirme a decisão, né? Até que a sentença dura até que o tribunal a confirme. É isso, tá? É uma remessa necessária. Tá no nome, né? Mas em que casos, né? Que tipo de sentença? Primeiro, proferida contra. Vamos colocar assim, ó. Facilitar, né? Proferida contra entidades federadas, ou seja, União, né? União, Estados, DF e municípios. E também, ó, e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Quer dizer, vamos colocar assim também. Para facilitar, ó, vamos colocar boa parte da administração pública indireta. Não entram sociedades de economia mista, não entram sociedades de economia mista, nem não entram sociedades, vou colocar os pontinhos aqui, né, de economia mista e não entram empresas públicas, né? Não entram sociedade de economista, não entram empresas públicas. Mas entram autarquias e entram fundações de direito público. O que são fundações autárquicas, como diz a doutrina administrativa, é muito difícil diferenciar a fundação de direito público da autarquia, né? No fundo é um amontoado de bem fazendo uma atividade estatal. Enfim. Também, mas enfim, relendo o inciso primeiro, então, a remessa necessária da sentença que é proferida contra entidades federadas, União, Estados, DF e municípios, e também contra autarquias e fundações de direito público, tá? Lembrando que não entram sociedades de economia mista, não entram empresas públicas, pelo menos não pelo inciso primeiro. Número 2, que julgar procedentes, no todo ou em parte, embargos à execução fiscal. Então, ó, procedentes no todo ou em parte, embargos à execução fiscal. Assunto que vocês estudam aonde? LEF, né? Lei 6.830, LEF, Lei de Execução Fiscal. Então, aí é um assunto mais de direito processual tributário, enfim, tá? Parágrafo 1º. Nos casos desse artigo aí, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. Isso é remessa necessária, né? Eu sei que não teve recurso, mas mesmo assim vai para o tribunal, né? Vai para o órgão ad quem, né? E, se não o fizer, o presidente do tribunal avocá-los a. Então, não é muito legal isso aqui para o juiz, tá? De certo, ele vai tomar uma bronquinha aqui da corregedoria. Então, ele tem que mandar fazer a remessa dos autos para o tribunal. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, né, seja o juiz, seja o presidente do tribunal, não importa, o tribunal julgará, então, a remessa necessária. Aqui o parágrafo 2º, vamos combinar, né? Pô, fala umas coisas assim, umas obviedades, né? Pô, se subiu é porque tem que fazer alguma coisa. O que que é? Julgar a remessa necessária. Então, enfim. Ai, legislador brasileiro e suas chatices. Vamos lá, parágrafo 3º. Não se aplica o aí, ó, o parágrafo 3º é que vem o mérito, ó. Vou até botar uma estrela aqui, um asterisco.
Aqui, ó, show de bola, tá? Aqui eu elogio. Eu falo mal da lei às vezes, mas aqui eu tenho que admitir que andou bem o legislador, tá? Então, não se aplica o quê? Não se aplica a remessa necessária. Não se aplica a remessa necessária. Basicamente é isso que está sendo dito aí, né? Então, não se aplica a remessa necessária. A gente pode cortar isso aqui, ó. Pronto. Não se aplica a remessa necessária. Não se aplica a remessa necessária. Quando? Quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor líquido, ou melhor, certo e líquido inferior a. Inferior a. Aí, ó, tem uma tabelinha aqui. Quando for inferior a 1.000 salários para a União e para suas autarquias e fundações. Então, 1.000 salários para a União e autarquias e fundações federais. 500 salários para estados, DF e suas autarquias e fundações. E também municípios que constituam capitais dos estados, né? E municípios que sejam capitais. Então, capital e o estado em si entra aí. 100 salários para todos os demais municípios e autarquias e fundações. Então, claro, municípios que não sejam capitais e suas autarquias e assim vai. Então, para fazer uma tabelinha, para deixar bem claro, então, ó, não há remessa necessária. Então, ó, menos de 1.000 salários contra União e autarquias e fundações públicas. Vamos colocar assim, contra a União e suas autarquias e fundações. Também não há remessa necessária. Então, menos de 500 salários para estados e capitais, mais autarquias, mais fundações. Também não há remessa necessária, menos de 100 salários para municípios não capitais, mais autarquias e fundações municipais. É isso, tá? Acho que deu para entender assim, né? E ó, ficou bem mais racional, né? Por que vai ficar fazendo a remessa necessária de um negócio que vale, sei lá, 2 salários mínimos para a União? Para ela não é nada, é uma gota no oceano, né? Para ficar fazendo remessa necessária disso, vamos focar no grande, né? E para os municípios tá mais racional também, né? 100 salários é uma margem razoável. Quer dizer, é duro também, que tem município pititico aí que 100 salários é muita coisa, né? Então, enfim, ainda assim é melhor que o sistema antigo, tá? Aí, quanto ao município pititico, quando o pessoal, os processualistas que cuidam dessa área gostam de falar, mas 100 salários, e eu acabei falando aqui, né? Mas 100 salários talvez seja muito para um município, mas aí, vejam, a remessa necessária não impede o recurso, né? A Procuradoria Fazendária ali, o órgão fazendário, quer dizer, o órgão de representação do município em juízo que cuide desses assuntos, né? Ele pode recorrer, enfim. Parágrafo 4º, aliás, é a obrigação dele, né? Tutelar o interesse público. Enfim. Eu sou contra a remessa necessária, só para constar, tá? Eu não gosto. Eu acho que é um instituto atrasado, tinha que acabar. Enfim. Né? Eu acho que a representação estadual aí, lato sensu, em juízo já está forte bastante, né? Tenho amigos que são PGMs, PGS, enfim, eu tenho amigos que são advogados gerais da União também. Quer dizer, não faz sentido isso aqui. Todos eles estão bem demais até, né? Estrutura boa, não faz sentido. Prazo em dobro, né? Enfim. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto neste artigo. Então, também não se aplica o quê? A remessa necessária. Então, também não haverá remessa necessária quando a sentença estiver fundada em... isso aqui ficou bom, né? Então, você afasta a remessa necessária quando a sentença, não importa os valores aqui agora, tá? O que importa é isso aqui. Se ela estiver fundamentada em súmula do Tribunal Superior, em acórdão do STF ou do STJ, em repetitivos, em entendimento firmado em RDR ou em IAC, né, de assunção de competência, incidente de assunção de competência, ou em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no próprio âmbito administrativo, né? Ou seja, do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, até porque isso vincula a própria administração internamente. Então, ó, também não haverá
também não haverá remessa necessária quando? Quando? Sentença. Vamos colocar direto assim, ó. Quando a decisão... Pronto, aí não tem que ficar escrevendo. Quando a decisão seguir súmula de Tribunal Superior, aí entra a súmula do STF, súmula do STJ e assim vai, né? Então, seguir súmula de Tribunal Superior, seguir acórdão de quem, né? Do STF e do STJ em repetitivos, acórdão do STF e do STJ em repetitivos, seguir entendimento de IRDR e de IAC, entendimento do IRDR ou do IAC, claro, e seguir orientação administrativa autovinculante, vai. Ou seja, que vincula a própria entidade federada, né? Bom, vou colocar junto aqui. Então, seguir a orientação administrativa autovinculante. Essa é a listinha de quando também não há remessa necessária, e por uma interpretação teleológica que é óbvio, né? Que aqui não importa o valor. Se passar 1.000 salários e for contra a União, tem súmula, a decisão é fundamentada em súmula de Tribunal Superior, não vai haver remessa necessária. Ficou melhor, né? Ficou mais racional, ficou mais interessante. Eu não gosto da remessa necessária, mas é de se reconhecer que melhorou muito em relação ao velho CPC. Bom, meus amigos, é isso. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.